abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Giterapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da quarta-feira passada, onde eu falei, todo mundo tem um passado, todo mundo tem, quem não tem um passado na vida, meu povo? Pois é, eu tinha dito que eu ia contar um pouquinho do que eu fui na infância. Não vou dar idade, tá? Porque eu não quero expor ninguém e não diz sobre os outros. Gente, tudo que eu falo do meu pessoal não é sobre a minha família, é sobre mim, sobre o que eu fazia, que não era bonito, mas era a forma que eu achava de chamar a atenção diante de tantas coisas que eu, como criança, estava experienciando. Não é legal o que eu vou falar, mas eu vou dar risada, porque cada vez que eu lembro eu falo, gente, como eu era terrível. Porque eu falo, gente, eu era uma criança terrível. Eu da rua, minha mãe sempre ensinou a gente a ser muito educado, né? As pessoas admiravam a gente porque na rua a gente não dava trabalho. A infância de antigamente é uma, né? A de hoje é bem completamente diferente. E embora eu tente levar o Paulinho ali, ó, na rua tem que ser educado, então me obedece. Mas eu deixo ele ser criança. Que ele não escute que eu deixo ele ser criança, que ele vai achar. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Tem regras, limites. Vamos lá. Como vocês sabem, na infância, em várias etapas, eu sofri abuso sexual infantil, eu passei por determinadas situações desafiadoras com a minha família, no geral, né? Então isso me fez uma criança bem revoltada, uma criança bem travessa. E eu aprontava muito dentro de casa, na rua não. Na rua eu sempre fui uma criança muito educada. Mas na rua eu falo, mais dentro de casa eu falo que eu não era uma criança de Deus, não, gente. Eu era bem ruim. Por eu ser a mais velha, eu fazia os meus irmãos bagunçarem também. Já que eu ia apanhar, todo mundo ia apanhar. Porque eu apanhava de mim, eu apanhava da minha mãe. Porque é bem assim. Nós somos, na época, nós éramos em 3. Eu e mais 2 irmãos. E eu a mais velha. Então eu era aquela criança bem arteira, que queria chamar a atenção da mãe e não sabia como, porque não conseguia falar o que estava experienciando, o que estava sofrendo. Então eu bagunçava, gente, mas não era bagunças assim, tipo, vou me pendurar na janela, que eu me pendurava, eu morava no primeiro andar. Eu me pendurava na janela, mas eram coisas mais pesadas, assim, sabe? Tipo, eu entupia todos os ralos da casa e deixava a água cair, sabe? Depois minha mãe chegava e batia, isso porque a água caía escada abaixo, jogava sabão na água e saía correndo. Toda a comida da geladeira, do armário, eu jogava no chão. Se era feijão, depois eu jogava na parede e passava um rodo. Batia nos meus irmãos, maltratava os meus irmãos. Não tenho orgulho das coisas que eu fiz. Só que eu tinha que dar um jeito da minha mãe e das pessoas que moravam comigo enxergar o que eu tava vivenciando, mas eu não conseguia. Então eu bagunçava, eu era terrorista. Nunca fui, não tenho orgulho disso, que meu filho não escute, boa aluna. Nunca fui. Eu sempre fui muito boa de humanas. Exatas não. Até hoje eu não me dou bem com exatas. Até hoje eu não me dou bem com exatas. Nunca fui. Mas a minha mãe não era chamada na escola por mim, muito pelo contrário, era por causa do meu irmão, a gente estudava junto na mesma sala, então eu defendia ele, eu acabava arrumando confusão por causa dele. Então assim, eu fui uma criança de aprontar muito, sabe? Eu destruía a cortina, eu pegava a cortina, me enrolava e ficava balançando, eu destruía as coisas dentro de casa, eu quebrava tudo, eu não deixava nada inteiro, porque eu queria falar o que eu estava experienciando e eu não conseguia. Então, o meu vídeo de hoje para você é: olha pro teu filho, olha pra tua filha, porque a gente não quer, na minha visão, eu tiro por mim, eu não queria apanhar, né? Eu não queria sofrer. Só que eu já tava sofrendo e eu não conseguia falar o que eu tava vivenciando, né? Não vou dizer a idade, porque fica mais fácil assim. Mas eu falo criança. Criança é de que nasceu até os 14 anos da criança, né? Hoje não, hoje é 12. Até os 12 anos da criança, né? Depois dos 12 vira adolescente. Antigamente era 14, né? Agora virou para 12, se eu não estiver enganado. Então, até os meus 14 anos, vamos colocar assim, até os 15. Vou colocar até os 15, porque com 15 anos eu ganhei minha primeira bala. Era falsa, mas eu ganhei minha primeira bala. Então, até os meus 15 anos, eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim, eu tinha muita raiva dentro de mim, e eu expressava dentro de casa. Então, eu quebrava as coisas, eu destruía as coisas, eu batia nos meus irmãos, eu maltratava os meus irmãos. Eu não era uma boa irmã, eu não era uma boa filha, porque eu queria chamar a atenção porque eu estava experienciando. Então, a minha dica de hoje pra você é: olha bem pro teu filho e pra tua filha, sabe? Seja amigo do teu filho e da tua filha. Observe tudo que ele está vivendo. Observa, sim, as amizades que ele tem, que ela tem, com quem ela anda, com quem ele anda, porque eu tiro por mim. Quando eu era criança, eu não sabia me defender,
né? As coisas aconteciam e eu me calava, porque eu era ameaçada, então eu ficava calada, eu não ia abrir a boca. O medo de que machucassem a minha mãe, os meus irmãos, era muito grande. Então, se fosse me machucar, dane-se. Então, eu ficava calada e experienciava coisas horríveis, coisas que não eram legais dentro do que eu entendo hoje, dentro do que eu conheço hoje. Eu fui muito machucada, eu fui muito maltratada, eu sofri muito. Então, a minha forma de ser, de pôr para fora a raiva que eu sentia, de pôr para fora tudo de negativo que eu estava experienciando, era dentro de casa, sendo uma criança revoltada, uma criança briguenta, uma criança que maltratava os irmãos, uma criança que batia nos irmãos, uma criança que destruía tudo dentro de casa. Mas nem o material escolar passava, gente. Eu destruía tudo, porque eu tinha tanta necessidade de falar e eu não conseguia devido ao medo que eu experienciava, porque ameaçavam a minha mãe, ameaçavam os meus irmãos. Então, antes de deixar machucar minha mãe e os meus irmãos, eu deixava a pessoa acabar me machucando, entendeu? Então, isso não é legal. Então, minha reflexão de hoje para você é isso. Eu sei que não é um tema que muitas pessoas gostam de ouvir, mas muitas crianças passam pelo abuso sexual infantil dentro de casa, fora de casa, porque eu experienciei fora de casa também o abuso sexual infantil. Então, cuidem bem das suas crianças, analisem bem com quem elas andam, quem são as pessoas adultas que estão ao redor delas. Nem todo mundo que sorri é amigo, muito pelo contrário. Infelizmente, não tem aquele ditado que diz que como que é, pele de cordeiro, alma de lobo, em pele de cordeiro. Ai, é algum ditado assim que eu não consigo me lembrar agora, mas nem toda pessoa que sorri, que diz que é amigo, que por experiência própria, posso falar, gente, que nem todo mundo que dizia que me amava, que era amiga da minha mãe, amiga da minha mãe, que não era legal, não. Era pessoas horríveis que me machucaram, que me causaram traumas, que hoje, graças a Deus, esses traumas eu já consegui limpar. E olha que interessante isso, né? Eu já contei pra vocês que eu fiz um Ho'oponopono mágico no nome das pessoas que haviam me agredido na infância. Passou. Hoje eu tenho outros traumas, outros sentimentos, outras situações que eu preciso limpar e transmutar, que estão me causando novamente uma leve irritabilidade aqui, que é o sentimento da rejeição. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Agora a gente está focando nisso, porque eu já tinha dito que eu ia falar para vocês como que eu era um pouquinho da minha infância, o que eu fazia. Então, para deixar bem claro, eu não tô dizendo que a minha mãe errou, eu não tô dizendo que as pessoas que me agrediram erraram, porque eu escolhi a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, eu escolhi viver a vida que eu vivi com as pessoas que eu vivi, do jeito que eu vivi, para que eu crescesse, para que eu evoluísse, para que eu estivesse aqui agora contando para você tudo isso que eu tô contando. Então, lembrando, os meus vídeos, a minha história não é sobre o outro, é sobre mim, como eu me superei, como eu me libertei. Na infância, eu defendia, buscava me defender, destruindo tudo, acabando com tudo, sendo uma terrorista, Nossa, minha mãe me chamava de demônio, de tão horrível que eu era dentro de casa. Demônio, desculpa, de capeta. Minha mãe chamava de capeta, porque eu era o ó. E os meus irmãos também não gostavam muito de ficar perto de mim, porque eu não era flor que se gerasse. Não é bonito isso que eu tô falando, mas eu dou risada que eu falei, gente, como que eu fiz essas coisas? Na defesa de buscar, olha pra mim, socorro. Sabe aquele grito de socorro, aquele grito, meu Deus, me ajuda, olha pra mim, que ninguém olhava? Eu era o ó dentro de casa, eu bagunçava. Lembrando que hoje eu não tô julgando a minha mãe. A minha mãe fez o que ela podia fazer de melhor. Ela trabalhava muito, às vezes teve uma época que ela teve 2 empregos, enfim. O que ela podia fazer de melhor, ela fez. Então eu não estou julgando ela, né? Ela estava cansada, enfim. Mas, independente disso, hoje nós estamos em 2023. Então não deixe as suas crianças na mão de estranhos, na mão de pessoas que você acha que são seus amigos. Gente, nem todo mundo que diz que é amigo é. Tanto na nossa vida adulta, né, que a gente tem aquelas pessoas que falam, eu te amo tanto, eu sou tão sua amiga, e depois a pessoa vem e puxa o teu tapete. É a mesma coisa com os nossos pequenos. Não deixe o seu filho ou sua filha dormir na casa de estranho, não deixe o seu filho ou sua filha perto de estranho. E falo na qualidade de mãe, e na qualidade de terapeuta, e na qualidade de pessoa que já experienciou isso. Então tomem muito cuidado, vigie, sabe o lance do vigiar e orar e o seu filho, assim, dando espaço para que o seu filho e a sua filha tenham uma vida, mas prestando atenção com quem eles andam, o que eles sentem, o que eles falam, é muito importante. Como eles estão agindo dentro de casa, o comportamento como está sendo, porque muitas vezes eles não vão saber se defender, na maioria.
E quem vai ajudar é você pai, é você mãe. Então, minha reflexão... Nossa, ficou sério esse vídeo, né? Eu não imaginava que ele fosse ficar assim. Então, na qualidade de quem experienciou, antes de eu ser terapeuta, antes do Ho'oponopono, de quem experienciou tudo isso e carregou por muitos anos, eu descobri que quem tinha que defender o meu filho era eu e o meu marido, né? Era eu e o Paulo. Nós tomamos a frente. Então, a gente conhece cada pedacinho do nosso filho, como que ele age, se aconteceu alguma coisa na escola, dele brigar com algum amiguinho. Eu conheço tudo. Então, eu olho pro meu filho porque eu não tive quem olhasse pra mim. Eu olho pro Paulinho na intenção não de ser a mãe super protetora que eu sou, mas na intenção de que se alguém tentar fazer alguma coisa contra o meu filho, não vai ficar legal. Porque hoje eu sou mãe. Então, o que eu puder fazer para lutar e defender o meu filho, eu vou fazer. Então, minha reflexão de hoje para você: analisa o seu filho, a sua filha, para saber o que eles andam fazendo, com quem eles andam conversando, sabe, vai dormir na casa de quem, com quem que está, quem são as pessoas, porque lobo na pele de cordeiro. Infelizmente, existem sim pessoas que são lobo na pele de cordeiro. Eu experienciei isso na minha vida e isso fez da minha infância aqui. Eu falo pro Paulo que eu não tive infância, porque foi muito sofrida a minha infância, né? Como eu falei, eu ganhei minha primeira Barbie com 15 anos, que era a Suzy, que não é nem a Barbie. Eu ganhei com 15 anos, porque a minha infância foi muito sofrida. Eu já morei em colégio de terno, eu já passei por coisas bem desafiadoras. Eu tive desafios com a minha avó, eu tive desafios com muitas pessoas na minha vida. Então, a minha reflexão pra você hoje é: cuida do teu filho, cuida da tua filha, né? Então, ai, que louco, né, gente? Eu comecei pra falar das coisas travessas que eu fazia pra chamar a atenção e eu acabo te dando uma chamadinha pra que você preste atenção, tá bom? Cuida do teu filho, cuida da tua filha. Até adulto sofre abuso. Então, não deixa ninguém maltratar você, não deixa ninguém subir em cima de você. Não precisa atacar os outros para pedir ajuda. Peça ajuda e ponha para fora tudo aquilo que você experienciou. Eu lido com muitas pessoas, não só na parte de terapia, mas eu tenho muitas pessoas conhecidas que já passaram por abuso de alguma maneira, ou infantil, criança, bebê, ou na adolescência, ou na vida adulta, ou homem, ou mulher. E eu digo para você que todas essas pessoas, assim como eu, nós somos atacados por pessoas muito próximas, tanto dentro da nossa casa quanto pessoas próximas da nossa família. Então esse vídeo de hoje é para que você analise, tá bom? Reflita bastante sobre isso e vigia e orar sim, porque se você não vigiar o seu filho, se você não proteger o seu filho, ninguém vai proteger. Ele escolheu você como pai e mãe para proteger ele. Ela escolheu você como pai e mãe para proteger ela. Então faça da sua função com extraordinária. Faça da sua função o melhor. Faça do seu dever de pai e de mãe a honra de proteger e cuidar do seu filho. Falo na qualidade de mãe, não na qualidade de terapeuta. Falo na qualidade de quem já experienciou momentos horríveis durante a infância e durante a adolescência, porque, infelizmente, eu não tive esta proteção que eu dou hoje pro meu filho. Então, cuidem dos seus pequenos, cuidem das suas crianças, tá bom? Essa foi a minha reflexão de hoje pra você, esse foi o meu vídeo de hoje pra você. E se precisar conversar, eu estou aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúde a essência que habita em você. Que você tenha, sim, uma vida abençoada. Lembre-se, cuide das suas crianças.